chamamos o Marcos para ele poder falar sobre essa parte de que vai para além dos jardins, né? Os novos rumos da ACP frente a novos tempos, hoje e amanhã. Então, só apresentando rapidamente o Marcos, pai apaixonado por um moleque de 20 anos, São Paulino e bitomaníaco doente. Adora caminhar no centro da cidade de São Paulo, ama viajar, mesmo tendo o pior inglês do mundo. Bom de bola, só ama ser psicólogo porque a abordagem centrada na pessoa faz parte da sua vida. Psicoterapeuta individual de grupos, facilitador de grupos de encontro, fundador do Encontro ACP, que falamos agora há pouco, ministra cursos e palestras da ACP por todo o Brasil. Autor e coautor de livros na abordagem centrada na pessoa. Marcos, ficou faltando alguma coisa? Ficou. Boa noite. Putz, já comecei bem. Bom dia, eu ia falar boa noite, né, pessoal? Faltam duas coisas, acho que ficaram faltando. A Márcia, eu gosto de falar um negócio que a Márcia fala. Ela falou uma vez, mas eu digo que ela fala sempre, né? Uma vez nos cursos lá que eu ofereço aqui em São Paulo, ela disse assim, que a abordagem centrada é uma abordagem marginal. E ela disse assim, e o Marcos é o mais marginal de todos. E eu gostei disso, então não sei se ela estava falando bem ou mal, mas eu gostei, então eu sempre reproduzo isso. E acho que a Márcia mesmo falou uma vez, mas ele fala para mim, acho que a Helga falou já também para mim, e a Olga, lembrei que a Olga falou também. E de todos os homens bonitos da abordagem centrada na pessoa, eu sou mais bonito. Ai, meu Deus! Enfim. Isso aí era nos encontros, o pessoal bebia. Não, é verdade, isso é verdade, Marcos. Mas é verdade, que o Marcos, Marcos, é verdade. Eu não acho, não. Eu não acho, não. Eu acho que é verdade. Todo mundo... É o melhor cantor. É o melhor cantor. Tem o clássico do Riacho do Navio, né? Para todos. Aí. Enfim, é isso. Eu quero começar, acho que dizendo assim, eu perguntei para o André hoje, no fim da tarde, né, André? Eu falei assim, André, quanto tempo, qual que é o tema mesmo, quanto tempo eu tenho? Né? O André falou que eu tinha mais ou menos umas 3h30, né, André? Para falar, é isso? Ele falou que eu tenho uns 20 minutos e meia hora, ou entre 20 minutos e meia hora, é isso mesmo que eu tenho? Vai ficar no final, você pode falar durante 1 hora, tranquilo. Foi... Até eu ficar sozinho aqui falando. Aí eu perguntei assim, quando eu perguntei para o André, eu falei, como que você quer que faça? Eu falo um tempo, eu não falo... Aí o André falou assim, que eu para fazer do meu jeito. Foi bem objetivo, né? Ó. Para fazer do meu jeito. Então eu gostei, porque assim... Quando eu vou falar de um jeito que não é... Quando me chamam para falar em algum evento, eu sempre quero falar de um jeito que não é o meu, assim, falar um jeito mais formal, tal. E se eu faço dessa forma, eu fico muito nervoso, né? Porque aí já não é o meu, né? Então, aí eu pensei, se me chamaram para falar e me conhecem, é porque tudo bem de eu ser do meu jeito e eu falar do meu jeito. Aliás, queria mandar um beijo para a Sônia, que estou com saudade de você, viu, Sônia? Tirar um cheiro pessoalmente. Enfim. Então, eu vou falar aqui do meu jeito, e falando já do meu jeito, eu quero dizer assim, que eu tenho aí eu vou tentar falar tudo que eu quero falar, né, em uns 20 minutos, meia hora, mas eu quero que todo mundo se sinta à vontade para me interromper, para perguntar, para concordar, para mudar o rumo, se tiver vontade de mudar, se tiver chato, porque talvez fique, né? Porque eu estou feliz em estar aqui, mas o meu desejo em estar aqui é contribuir com o grupo, né? E não falar o que eu tenho só vontade de falar, mas é contribuir para um enriquecimento nosso aqui. Então, para que todo mundo se sinta à vontade, pode me interromper, pode discordar, para mim está tudo bem, né? Depois eu vou correndo chorar no banheiro se discordarem, mas está tudo, mas eu mantenho aqui que está tudo bem, né? Mas eu acho que eu quero começar falando um pouco, para poder evoluir, né, e falar um pouco da abordagem, né, das perspectivas, das possibilidades. Acho que eu quero começar falando um pouco da minha história, né, que a partir dela eu acho que eu posso desenvolver o tema aqui. E eu quero dizer assim, eu estudo abordagem centrada na pessoa faz 35 anos. Eu tive, embora pareça eu tenha uns 37, 38, eu já estudo há 35 anos. E eu comecei a estudar abordagem logo no primeiro ano de faculdade. Em 85 eu entrei na faculdade.
E eu tive o privilégio de ter um professor que não era da CP, mas ele era da Gestalt, mas que ele deu, durante o ano, na disciplina de Psicologia Geral, ele deu uma aula, durante o ano inteiro, o modelo de aula dele era o que mais próximo eu vi até hoje, né? Que, na minha visão, pelo menos, que tem a ver com a aprendizagem centrada no estudante, né? E esse modelo de aula despertou um caos dentro de mim. Acho que da sala, de uma forma geral, mas despertou um caos. E eu me lembro que um dia alguém falou assim, mas qual que é o fundamento disso, né? Não sei se fui eu que perguntei ou alguém. E ele falou assim, quem quiser entender um pouquinho disso, tem um livro chamado Liberdade para Aprender, de um psicólogo chamado Carl Rogers. E aí eu tive interesse em ler esse livro, né, do Liberdade para Aprender, e daquele dia em diante, eu acho que eu nunca mais deixei de estudar, de pensar, de falar, de fazer qualquer coisa que tivesse com relação à CP. Mas eu fui um cara muito solitário, porque assim, eu tive pouca influência de outras pessoas na abordagem centrada, e o meu desejo, estou falando isso para falar como eu cheguei aqui para poder evoluir a história. E o meu desejo era ser psicoterapeuta. Então, eu já me formei com a intenção de ser psicoterapeuta. E foi o que eu fiz. Eu me formei, já montei um consultório e fui ser psicoterapeuta, né? E eu nunca tive a possibilidade, a Ana estava falando da internet, né? A Sônia falou também, eu cheguei quando a Sônia estava falando, eu estava atendendo antes, e estava falando do período anterior à internet, né? E eu tive sempre, por conta da minha solidão, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar pessoas da abordagem, eventos da abordagem. Então, a única vez na minha vida que eu me inscrevi num curso da ACP, que eu recebi na época por folder, né? Que o pessoal mandava por mala direta, não sei o quê. Eu recebi, nem lembro, de um instituto aqui de São Paulo, que nem existe mais, mas eu também já não lembro o nome. Eu me inscrevi feliz da vida, falei, finalmente, né? E aí faltava lá uns 3 dias para começar o curso, eu recebi uma ligação de que não tinha turma, não fechou turma, e aí lá tive eu que estudar abordagem por mim mesmo, né? E tudo que eu me desenvolvi, eu acho que foi em função das experiências que eu fui vivendo e das coisas como foram acontecendo, né? Eu lembro que eu atendia alguns psicólogos, né? Basicamente, eu sou psicoterapeuta, assim, predominantemente do tempo, eu sou psicoterapeuta até hoje. E o pessoal falava assim, onde a gente estuda a abordagem centrada? E eu falava, não sei, se você souber, me conta, porque eu também não sei, né? Aí o pessoal começou a me incentivar, por que você não fala da abordagem? Você gosta tanto, né? E aí eu comecei a falar da CP em 98, eu me formei em 89, e aí eu comecei a oferecer uns mini cursos, né? Da CP, e quando surgiu a internet, e aí quem eu conhecia da CP era o pessoal que começou a estudar abordagem comigo. Aí eu fui correndo atrás da internet para achar material da CP. Agora eu acho, né? E para minha surpresa não tinha material da abordagem centrada na pessoa. Tinha, assim, tinha um site chamado Rogeriana, que é de Portugal, que já nem existe mais o site, e tinha um site do Belas, né, do Zé Luiz Belas, que era um site pessoal, mas que ele falava um pouco da abordagem. E eu lembro que no meio da frustração eu falei assim, bom, que acho que tem muito a ver com o meu jeito. Eu falei, se não tem site, eu crio um. E aí foi assim que, em 2001, eu criei o site do Encontro ACP, que era já um centro de estudos que eu tinha, que não tinha nome, né? Era Centro de Estudos Encontro da Abordagem na Pessoa. Aí eu criei lá o site Encontro ACP, e aí foi legal porque teve o caminho ao contrário, né? O próprio pessoal da abordagem começou a entrar em contato comigo por causa do site para pedir para publicar coisas no site. E foi aí que eu comecei a encontrar a minha turma, né? O pessoal da ACP. Aí que eu descobri que existia a rede brasileira. Aí que eu descobri, foi em 2001, o site, o pessoal falou assim, por que você nunca participa de nenhum fórum? Porque eu nem sei o que existe, nem sabia, né? E aí o pessoal começou a me falar, e aí foi em 2002 que eu fui no primeiro fórum, que era o latino, né? Agora chama Ibero, né? Eu falo Ibero, mas tá errado, é Ibero, né? É Ibero. Ibero, mas Ibero que fala? Ibero. Então eu falo Ibero, eu sei que eu falo errado. E aí, então, bom, deixa. Aí eu fui no Latino em 2002, e aí que eu conheci um monte de gente que eu adoro e que eu tenho muita amizade, que são muito queridas para mim e que estão aqui. Caramba, só eu agora estou na minha própria tela. Deixa eu só mudar aqui.
Então, eu quero primeiro dizer da minha alegria enorme em estar aqui, né, com vocês e de reencontrar muita gente que eu vejo em fóruns, né, e de dizer da minha felicidade, agradecer ao André, a Ana, a Márcia pelo convite, né, enfim, pelo convite, eu ia falar pelo convite de me convidarem, né, mas sei lá, não vou falar. Não, então, pelo convite, né, e me oferecerem esse momento de falar, quero dizer que eu estou bem feliz em estar aqui. E, aliás, acho que é um outro parênteses, assim, acho que na minha vida as coisas foram acontecendo muito dessa forma, né? Eu lembro que tinha, o pessoal falava assim, mas por que vocês não oferecem um curso de formação em São Paulo, né? E eu sempre me recusei, porque São Paulo, para quem não sabe, eu ia falar para quem não sabe, e para quem sabe é a mesma coisa. São Paulo é próximo a Campinas, né, 80 quilômetros, e tinha já o curso de formação da Vera Alves, e eu falava, não vou competir, que eu achava que era meio que uma competição com a Vera. Até que chegou um dia, um evento que eu fiz, e uma menina falou assim, veio uma menina de algum lugar do Nordeste para São Paulo, e ela não era da abordagem, ela era de uma outra abordagem, e ela falou assim, não tem curso de formação em São Paulo? Eu falei que não. Ela falou assim, não, eu queria te convidar para ser meu supervisor, para eu criar um curso. Não, ela não perguntou se tinha, ela falou alguma coisa, ela falou assim, eu acho que não tem curso de formação em São Paulo, né? Eu falei, não. Aí ela falou assim, eu queria te convidar para me supervisionar, porque como eu não entendo nada da CP, eu quero criar um curso de formação, e aí, como eu não entendo nada, você fica sendo supervisor. O que você acha? Aí já me deu aquele troço na hora, eu falei assim, não, mas vai ter, eu já estou pensando em criar um programa. Né? E aí eu mandei uma mensagem para a Vera Alves, na época um e-mail, e a Vera foi muito legal comigo, que na hora ela já me ligou e falei, Vera, eu não queria competir, expliquei. Aí a Vera me ligou na hora e falou, Marco, você tá louco, né? Monta, né? E aí eu criei os cursos de formação. Eu estou falando isso porque o meu tema é falar um pouco da evolução da CP, né? E eu fiquei pensando que eu acho que uma coisa que eu tenho, né? Vou falar só uma coisa bem de mim, eu acho que eu sempre fui aberto para entender o momento e para enxergar o novo e para entrar, né? Assim, já que ninguém faz, eu faço. E, para minha surpresa, em 2002, quando eu cheguei em 2002 no primeiro fórum, eu cheguei meio apavorado, porque eu falei, será que o que eu faço é abordagem centrada na pessoa? Porque eu não tinha estudado com ninguém, era o que eu tinha entendido. Né? E, para minha surpresa, o pessoal me acolheu, e aí eu falei, caramba, acho que eu estou falando essa língua dessa turma, né? Mas falando essa língua do meu próprio jeito. E aí eu vou introduzir uma coisa para a gente poder evoluir. Estou olhando a hora aqui para ver, que eu não quero demorar muito para falar, para concluir, mas eu lembrei, e teve gente que disse, acho que o Edson disse, já a Aline disse aqui também, tem um texto que eu gosto muito, de um mexicano chamado Juan Lafarga, chama La Trampa dos Rogerianos, né? Que o meu inglês já é péssimo, ele já falou, o André já disse, né? Meu espanhol também é ruim, não é tão péssimo, mas é ruim. Mas eu aprendi, o pessoal me explicou que La Trampa é a pegadinha dos rogerianos, né? Tipo o golpe dos rogerianos. O Juan Lafarga está falando mal dos rogerianos, né? E ele diz assim, ele era alguém próximo do Rogers, ele fala assim, poucas vezes na vida eu vi o Carl Rogers bravo, mas ele disse, né, no texto, mas todas as vezes que eu vi o Carl Rogers bravo é quando alguém se dizia ser rogeriano na frente dele. Disse que ele interrompia. O irmão Justo até me contou uma história em Arcozelo semelhante, né? Ele fala, que o Roger interrompia e falou assim, você não é rogeriano. A única pessoa que pode se dizer rogeriana no mundo sou eu mesmo. O Carl Roger disse, você até pode se identificar com as minhas ideias, mas você faz do seu jeito. O único que faz do meu jeito sou eu mesmo, né? E aí tinha o próprio texto do Lafarga da Disney, ele falou assim, porque o Rogers dizia que um dos medos dele era que a abordagem centrada se tornasse uma psicanálise humanista. Em qual sentido? Né? No sentido de que o que o Freud disse está falado e o que o Rogers disse está falado. No texto diz assim, que o Rogers falava, porque tudo que eu falei eu disse no frescor das hipóteses.
E o desejo do Carl Rogers, pelo que eu entendi, e eu sei disso hoje, era que a abordagem evoluísse. E eu sei o porquê, pelo menos eu suspeito do porquê. Porque se a abordagem não evoluir, ela vai contradizer a ela mesma. Porque a gente fala o tempo todo através da tendência atualizante, da tendência formativa, tudo está em movimento o tempo todo, menos a ACP. E a gente está contradizendo a ACP, na minha opinião, né? Porque se tudo está em movimento, a gente está também. Então, eu acho que até para honrar, né, a memória, né, do nosso precursor, eu acho que é uma, entre aspas, uma obrigação nossa, né, que temos a ACP como referencial teórico e de vida, que a gente se dê a oportunidade de refletir a respeito dessa abordagem, da nossa abordagem. Né? Porque o Carl Rogers, na minha opinião, não era o dono, o Rogers era o precursor da abordagem. Às vezes eu falo assim, quando me chamam para falar por aí, eu falo assim, o Rogers não era o dono, ele é o precursor. Quem é o dono da abordagem? E é engraçado que uma vez eu falei num lugar e a pessoa levantou a mão e falou sério, ela falou assim, eu falei, o Rogers não é o dono, quem é o dono? Aí a menina falou assim, era uma menina, ela falou assim, você, né? Tipo eu, né? E aí eu falei, sou também, mas todos somos, né? Quando a gente se disponibiliza a falar, a pensar, a conversar, a discutir, a gente está, de alguma forma, já contribuindo para o desenvolvimento da nossa abordagem centrada na pessoa. Né? Então, somos agora aqui, na minha visão, também os donos da abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa pertence ao Carl Rogers, mas ela pertence a todos nós. É assim que eu vejo. Eu fiquei pensando que, infelizmente, a abordagem ela sofre uma série de distorções. E que muitas vezes ela é mal falada, porque se fala pouco. Se fala errado. Não é? Se fala pouco. E se fala mal. Mal em dois sentidos. Muitas vezes nas universidades, né, que a Ana Rafaela, o Edson falaram, e por sorte estão lá, né? Muitas vezes se fala pouco e se fala mal, e sobre dois aspectos mal. Muitas vezes porque o professor que fala da ACP em meia hora de aula não tem conhecimento da abordagem. Seria como eu dar uma aula, sei lá, de Lacan. Eu até posso me esforçar em dar uma boa aula de Lacan, mas eu não vivo Lacan. Eu vou ler um texto e vou reproduzir do meu jeito e talvez eu vá falar um monte de bobagem, né? Então, se fala mal nesse contexto, porque a pessoa às vezes até quer falar bem, mas não conhece. E muitas vezes se fala mal porque aprendeu com uma série de distorções e aí fala um monte de coisa que eu não reconheço na abordagem. Então, o Edson está falando do otimismo, que é bem diferente da distorção que se fala assim, o homem é bonzinho, para vocês todo mundo é bonzinho. Né? Para você, tipo, a abordagem, o pessoal abraça a árvore, tudo é lindo e tudo é não sei o quê. Então, talvez, e aí já falando da gente aqui para frente, aliás, eu pensei, né, um monte de gente trouxe foto, né, eu não sei a Márcia, o Rogério, porque eu não estava aqui. Mas o pessoal ficou mostrando foto do passado e eu fiquei pensando, minha fala aqui é referente ao futuro, né? E eu fiquei tentando ver como é que eu podia trazer uma foto do futuro, mas não deu, né? Não consegui. Mas eu fiquei pensando que então já talvez um desafio nosso, né, na abordagem, seja o de encontrar uma maneira de poder contribuir para que essas distorções da abordagem centrada diminuam cada vez mais. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade como pessoas que possuem a ACP como referencial teórico e referencial de vida. Eu fiquei pensando que também um dos nossos desafios é o de buscar evoluir a abordagem centrada, que veio através do Carl Rogers e dos seus colaboradores, também sem transformar a ACP em outra coisa. Né? Porque eu fico pensando nisso, às vezes eu vejo que tem tanta... O pessoal acaba tentando desenvolver tanto a abordagem
que eu não consigo me reconhecer mais na abordagem. A partir deste desenvolvimento, vira uma outra coisa. E para mim já deixou de ser ACP. Eu acho que tem uma confusão quando se fala jeito de ser na abordagem. Eu já estava até discutindo num curso que a Márcia me chamou para facilitar com ela de grupo, a Luísa estava. Assim, a abordagem, em função dessa visão de que é um jeito de ser, que não é uma técnica, parece que a gente acaba, muitas vezes, entendendo, o pessoal que não estuda abordagem, acaba entendendo assim, então é só eu ser do meu jeito e tudo bem? E aí o Irmão Justo fala bem disso, eu sou bem próximo ao Irmão Justo, eu gosto muito dele, né? E ele fala assim, que a abordagem, o cuidado que ela vire o laissez-faire, né? Que ela vire qualquer coisa. Max Pagès, acho que fala, acho que é assim, se pronuncia o nome dele, em francês, né? Que ele fala do laissez-faire. Então, a abordagem, a gente acaba compreendendo que se é ser da minha forma, então vale qualquer coisa na abordagem. E quando a gente fala da abordagem como um jeito de ser, pelo menos na minha forma de enxergar, a gente está falando da CP a partir de um embasamento teórico. Eu tenho um embasamento e, a partir disso, eu posso oferecer do meu jeito. Porque se eu não oferecer do meu jeito, eu sou um rogeriano. E se eu sou um rogeriano, eu deixei de ser centrado na pessoa. Porque centrado na pessoa é não ser rogeriano. É a não técnica embasada em alguns conceitos e a partir de alguns princípios. Eu acho que esse é um outro grande desafio nosso. Como evoluir a CP sem transformá-la em qualquer coisa e sem transformá-la em outra coisa. Eu fiquei pensando que tomar só uma aguinha, pessoal. Que um outro desafio nosso aqui eu tô igual aquela vez o Temer fazendo o discurso, lembra de que ele deu um discurso uma vez que a voz dele começou a ficar assim, e aí fizeram até um meme ele com a chifre, tipo, virou o Satanás, que a voz dele ficou. A minha tá ficando igual. Eu acho que um outro desafio nosso é encontrar um jeito de revisitar a CP, revisitar as coisas que já existem na CP para contribuir para que elas se rejuvenesçam. Eu lembrei que acho que a Márcia até tem um livro, né, Márcia? Revisitando o plantão psicológico. Para que a gente possa entender que hoje a gente tem uma série de recursos que há um tempo a gente não tinha. Então, talvez esse seja um outro desafio, quer dizer, como é que a gente revisita as coisas que a gente estudou? Eu achei engraçado porque eu me lembro que uma vez, só um outro parênteses aqui, eu juro que eu vou parar de falar já já, mas assim, eu lembrei de uma vez que eu fui falar também, não lembro onde, e a gente estava discutindo a respeito das atitudes facilitadoras, e o pessoal disse assim, que a abordagem central, estava falando de compreensão empática, e aí alguém falou assim, é se colocar no lugar do outro. E aí alguém disse assim, é impossível se colocar no lugar do outro. E aí a gente ficou discutindo um tempão isso, e eu falei, nossa, é óbvio, é impossível, é um termo que não se aplica, E aí eu lembro que eu cheguei, eu estava voltando, indo para o consultório, e eu falei, meu Deus, o que eu escrevi lá no Praticando Abordagem Centrada na Pessoa? Aí eu nem sou um cara religioso, mas eu fui meio que, meu Deus, né? Tomara que eu não tenha escrito se colocar no lugar do outro. O livro que eu escrevi com a Márcia e com a Esther Carrinho, acho que a Esther está aqui, até não sei se ela já saiu, se ela já enjoou de novo, ela está aqui. Enfim, aí eu lembro que eu cheguei no consultório, peguei um livro, quando eu abri, estava lá escrito, né? Compreensão empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí o contexto eu concordo comigo até hoje, mas aquela frase deu vontade de fazer igual. Eu lembrei lá do filme, como chama? A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Como chama o ator?
Bruce Williams. Robbie Williams. Robbie Williams, eu falo Bruce Williams. Né? O Robbie Williams, ele fala assim, pessoal, abram a página 52. Aí lembra disso? Aí o pessoal abre e fala assim, agora rasgue essa página. Deu vontade de fazer igual que o pessoal que comprou o livro, falou, não rasgar a página, porque era muito. Mas assim, abra a página X e risque, né, o que eu escrevi e muda aqui. Né? E aí eu fiquei pensando, né, no livro que eu organizei agora e que algumas pessoas escreveram, eu escrevi a respeito do mesmo tema, o primeiro capítulo, e foi um outro livro, foi um outro texto. E quando eu falo de revisitar, é disso que eu estou falando, que talvez seja um desafio nosso, porque o livro está lá parado, o que o Rogers escreveu, por isso que ele falava, né, daqui a 10, e o meu, coincidentemente, literalmente, foi 10 anos depois, né? Porque quando o Rogers falava isso, o livro, o que está escrito está parado. Eu estou em movimento. Eu estou atualizando, né? Assim, a gente não fala da tendência atualizando o tempo todo. Então, o que eu escrevi, por mais que me sirva, já não me serve tanto quanto me servia há um tempo. O que o Rogers escreveu, provavelmente, se você pegar o primeiro livro que ele escreveu em 1942, né? Antes lá do tratamento clínico da criança problema, que nem ele considera como sendo da CP, e pegar o livro pós-morte dele lá, o Quando Fala o Coração, é outra forma de pensar, é outra forma. Embora ele ainda, muitas das suas ideias predominem, muito daquilo continue acontecendo. Mas o que a abordagem evoluiu através do próprio Rogers, porque ele estava vivo. E ele estava vivo e estava repensando. E talvez um dos nossos desafios seja esse, o de revisitar o que está escrito, o que está dito pelo Rogers, pela Márcia, pelo Rogério, pelo irmão Justo, pela Ana, pela Sônia, por mim, por qualquer um de nós aqui, para que a gente possa contribuir para que a abordagem centrada continue evoluindo. Eu acho que, falei que está aberto para me interromper, mas eu estou falando tão emendado, né, que nem dá, se alguém quiser, pode interromper. Eu acho que um outro desafio nosso, às vezes eu ouço o pessoal falar assim, o bom da pandemia, e eu falo assim, putz, eu não consigo ver o bom da pandemia. Só tem coisa ruim para mim na pandemia, né? Porque é uma pandemia, né? Tá morrendo, aliás, 180 mil pessoas, né, no Brasil hoje, né? Então, não tem o bom da pandemia, na minha opinião. Mas, na minha opinião, tem o que a gente encontrou de bom para fazer durante a pandemia. E é mérito nosso e não da pandemia, né? A pandemia não teve mérito a não ser trancar a gente em casa e matar, e adoecer e matar a gente. Mas eu acho que o bom do que a gente soube fazer durante a pandemia foi que a gente pôde encontrar outras formas de se relacionar. E a gente pôde, a partir disso, criar condições para que o Brasil se conectasse, falando da ACP. Então, acho que em diversas frentes, né? Mas eu estou falando especificamente da gente aqui na ACP. Para que a gente pudesse se conectar, e aí acho que a gente teve a possibilidade de crescer mais, né? Porque pessoas que talvez nunca se encontrassem, ou talvez se encontrassem num fórum, na vida, hoje em dia tem vontade, tem condição de se falar o tempo todo. Né? O que eu conheci de gente nova durante essa pandemia, né, em função de todos esses eventos, então eu acho que essa é uma evolução e que, na minha visão, veio para ficar. Às vezes o pessoal fala que vai ficar para sempre só isso. Eu acho que não, de novo, que a gente está evoluindo de novo, e eu já tenho sentido falta de encontrar gente, né? Quer dizer, de oferecer curso presencial de novo, enfim, de fazer um monte de coisa. Mas eu acho que para a gente aqui na abordagem centrada, talvez o nosso desafio seja o de encontrar maneiras da gente evoluir a partir das nossas reflexões, das nossas condições, né? Por exemplo, essa da pandemia, talvez o nosso desafio seja como é que a gente pode evoluí-la cada vez mais para que ela possa permanecer viva e no constante frescor das hipóteses que o Rogers falou que trouxe lá, que carregou com ele lá atrás, e que eu quero ser uma das pessoas que tudo que eu falo, faço e penso, né, parafraseando o Rogers,
eu quero saber carregar o frescor das hipóteses e não entender nada como definitivo, né? Eu nunca vi, e isso já foi dito hoje aqui, tantas frentes se abrindo na abordagem centrada. A Ana até disse, né, acho que foi a Ana que falou assim, eu acho que a parte boa é que tem muitas frentes, a parte ruim é que aí corre-se o risco de virar qualquer coisa, né, quer dizer. Mas é um risco que eu acho que é legal que a gente corra, né? Porque é importante que a gente tenha a capacidade de tomar posse da nossa abordagem centrada na pessoa, que não parou lá no que o Rogers falou, né? Aliás, eu vou dizer um troço, assim, o Rogers morreu, infelizmente. Uma vez eu falei isso e a pessoa falou assim, você não gosta do Rogers? Eu falei, claro que eu gosto. Ah, mas você fala com gosto, assim, o Rogers morreu, né? Aí eu falo, porque ele morreu. Eu gostaria que ele tivesse, mas ele morreu. Eu não tenho participação nisso. Eu nem gostaria que ele morresse. Mas ele morreu. E estamos nós aqui, né? E acho que a questão é essa, como é que a gente pode se apropriar para criar um movimento vivo, com o frescor das hipóteses da nossa abordagem centrada na pessoa. Para finalizar o que eu quero dizer, eu pensei assim também. Um dos desafios que eu tenho tentado levar adiante, até por isso que eu como é que eu falo? Organizei o último livro, que vai ter um outro volume ano que vem, e pretendo que tenha outro volume ano que vem, sei lá até quando vai ficar tendo outro volume, é que a gente possa repensar, porque a gente fala assim, a abordagem centrada é um jeito de ser, a partir disso, um jeito de ser embasado em alguma coisa, né? Um jeito de ser e dane-se, né? Mas talvez o nosso desafio seja, como é que a gente pode oferecer esse jeito de ser em qualquer frente onde existam relações humanas? Como é que a gente pode sair dos temas que a gente já tem discutido e rediscutido e que vale a pena continuar rediscutindo também? Mas como é que a gente pode evoluir a CP falando de frentes que a gente nunca falou antes? Porque eu acho que a abordagem traz toda essa possibilidade que a gente possa... sobre esse aspecto a gente esteja engatinhando ainda, né? Como é que a gente pode começar a escrever, a discutir, a pensar como é que a gente pode oferecer essas condições facilitadoras em qualquer relacionamento humano, em qualquer frente de relacionamento humano, seja na clínica, seja em comunidade que já existe, seja em facilitação vocacional, seja em qualquer situação, talvez, como é que a gente pode evoluir, né? Então, acho que o tema de hoje aqui, que vocês me pediram para conversar, me serve como uma reflexão e que eu quero trazer de volta aqui para vocês, né? Como é que a gente pode se responsabilizar para fazer com que a abordagem centrada na pessoa continue cada vez mais jovem, cada vez mais viva, cada vez mais dinâmica e cada vez mais com o frescor das hipóteses. Sei lá se eu ajudei, se eu atrapalhei, mas é isso que eu pensei aqui em falar para vocês agora. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer me xingar, se eu finjo que a internet caiu e... Eu quero. Não, Eu quero. não. Que delícia que é te ouvir. Porque é da tua espontaneidade que eu acho que a gente tem um caminho enorme para seguir. Sabe? Dessa coisa crítica que tu traz, né? Sem ser muito preparada, mas que é o Marcos trazendo a pessoa que é e com todo um embasamento, que é um jeito de ser, com parâmetros. Né? Então, eu adoro te ouvir sempre, eu estou emocionada de estar aqui contigo, valeu a pena estar aqui até agora. Você vai continuar valendo, mas é sempre muito bom te ouvir. Né? É muito bom ter essa parceria com você. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, né? E o meu carinho por você é enorme também, e minha admiração é recíproca, viu? Obrigado. O eterno menino da CP. Né? Mas não fala isso que ele vai acreditar, Ana, pelo amor de Deus. Márcia, eu acredito. Não posso não falar porque eu acredito. É só para alguém que ele vai falar. Ana Lúcia falou. Marcos, agora sério, eu também
eu sempre gosto de te ouvir, já te falei, a gente já trabalhou junto, já trabalha e tal, né? Eu acho muito interessante esse aspecto que você coloca da revisitação. Eu gostei muito dessa palavra, não pela palavra em si, mas pelo que ela encerra. Foi por isso que eu botei o título do primeiro livro do Plantão, Revisitando Plantão, porque a gente pegar aquilo que ainda não brotou. Né? Foi o que eu falei, você não ouviu no início, perdeu a minha no início? Perdi. É da gente poder levar adiante assim, e pegar o que eu chamei dos spoilers que o Rogers deu, e que algumas pessoas veem esses spoilers, outras não veem. Né? Então, algumas sementes e tal que precisam ainda ser desenvolvidas. Então, eu acho que a tua fala traz isso, que está muito assim, junto com o meu coração nesse aspecto. Então, eu te agradeço, não só do que você falou, do conteúdo, mas dessa maneira gostosa, espontânea e humorística que você traz os assuntos. Muito obrigada. E também, para complementar, é interessante que, ainda que o seu assunto seja o que está por vir, eu acho que o Edson e a Ana Rafaela falaram isso de uma outra perspectiva. Então, assim, é como se tivesse uma grande sintonia. Foi muito interessante ouvir esse seu relato, juntando com os dois anteriores. Eu fico feliz em te ouvir, Márcio. Agradeço o seu carinho também. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto eu gosto de você, né? E o quanto a gente é parceiro, o quanto me honra ser seu parceiro em várias coisas, né, que a gente tem feito junto por aí. Vou falar na próxima vez. O Marcos falou lá. Ô, Marcos. Tá até gravado, né? Para eu desmentir, né? Tá gravado. Marcos. Oi. Outro dia eu ouvi um podcast com você explicando sobre a CP. E eu achei muito interessante a forma como você explanou, e estou até hoje tentando descobrir onde é que eu vi e não consigo recuperar. Eu estava tentando fazer um contato com você para tentar ver se eu resgato e ainda não consegui. Depois, se você puder passar um contato aí, agradeço. Acho que está no Globoplay, não é mentira. Não tá, tá no YouTube da Síntese. Até que o Alexandre, que vai falar do livro que ele lançou, e que eu tive a possibilidade, e a Márcia também, a oportunidade de poder fazer o que a gente fez, Márcia? Eu fiz o prefácio, você fez o prefácio. O prefácio, a gente prefaciou. O Alexandre da Síntese, foi ele quem me entrevistou lá. Então, talvez ele possa... Eu acho que é síntese, enfim, acho que é isso. O Alexandre pode falar aí, acho que melhor do que eu. Mas fala. Não, acho que é lá que ele viu. Ele está aí, o Alexandre, né? Não, então isso que eu queria falar. Depois eu posso te passar, eu tenho o endereço onde ele faz essas coisas do Alexandre.